Fala, galera animada, meu amigo, minha amiga, trabalhadores incansáveis desse país e ávidos aí por informação a respeito dos seus direitos. Espero que estejam aí todos bem. E hoje eu trago um conteúdo, vamos falar aí a respeito dessa grande novela, um dos maiores processos no STF, no Superior Tribunal Federal, que trata de direito do trabalhador. A revisão do FGTS, que deveria ter sido no dia 8 de novembro e que, mais uma vez, não aconteceu e que hoje, dia 9 de novembro de 2023, esperamos que aconteça esse milagre para o trabalhador e, claro, não só o julgamento, mas que o julgamento seja favorável para os trabalhadores. Eu sou Moacir Pereira, esse é o canal Aposentado de Fato. Se você ainda não me conhece, se inscreve aqui no canal para acompanhar meus conteúdos, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado e fundamentado toda semana para você buscar a tua tão sonhada e merecida aposentadoria do INSS e também, de vez em quando, oferecemos por aqui oportunidade para você ser um aposentado além do teto. E essa semana, em especial, esses próximos 15 dias, nós estaremos batendo bastante em cima dessa questão por um motivo especial. Eu tenho aqui algumas oportunidades para te oferecer. Eu trago para você hoje uma matéria da CNN Brasil falando sobre o que aconteceu ontem, quais as expectativas, porque os trabalhadores estão angustiados, já esperando há muito tempo, e o governo agora está assustado porque ele tem que pagar a conta. Ele está querendo fugir da conta. Bora lá, então? Vamos ao conteúdo. Depois, ao final, eu vou fazer um resuminho bem rápido para você, o nosso ponto de vista aqui do canal Aposentado de Fato. O Supremo Tribunal Federal vai retomar, nessa quinta-feira, dia 9, o julgamento que trata da correção das contas do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Se a mudança for aprovada, o acesso à moradia aos mais pobres pode ser mais difícil, segundo especialistas consultado pela CNN Brasil. Já quero deixar aqui os créditos ao artigo da CNN que foi recentemente publicado nesse instante. O processo estava em pauta de julgamento da Corte para o dia 8, mas não foi retomado. O governo do presidente tenta adiar a análise. Em documento enviado em 1º de novembro ao ministro Roberto Barroso, o presidente da Corte e relator do processo, a Advocacia Geral da União pede que o julgamento seja remarcado para daqui a 30 dias. É isso aí, né, gente? Ninguém tem dúvida de que o governo está fazendo de tudo para, se não eliminar, adiar, postergar o quanto ele puder esse julgamento. E segue a CNN. O governo prevê que o gasto da União pode ser elevado em 8,6 bilhões nos próximos 4 anos, caso a Corte decida que a remuneração do fundo não pode ser menor do que a poupança. A projeção é da AGU, a Advocacia Geral da União. Por outro lado, uma decisão favorável mudaria o rendimento do FGTS. Hoje, o fundo rende TR mais taxa referencial, que é próxima de zero, mais 3% ao ano. Está aí a injustiça que vem se arrastando há muitos anos em cima do trabalhador. Ao pedir o adiamento, a AGU citou impacto social, em especial para a política habitacional. O documento assinado pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, também informa que a tentativa de buscar uma conciliação sobre o tema com centrais sindicais. Ou seja, ele quer um debate também com os representantes dos trabalhadores. A retomada do julgamento sobre a correção do FGTS no Supremo já foi adiada uma vez, em agosto desse ano, depois de pedido do próprio governo. Depois de uma reunião de Barroso com o ministro da Fazenda, que representa o governo em relação ao adiamento e ao cancelamento que eles querem dessa decisão, desse julgamento, né? O Supremo havia iniciado a análise do caso em abril,
um pedido de vista de Nunes Marques interrompeu o julgamento na ocasião. Um forte argumento aqui é do financiamento imobiliário. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc, caso a regra entre em vigor, os financiamentos do FGTS que atendem às famílias beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida teriam um aumento de até 3 pontos percentuais. O presidente da associação, Luiz Antônio França, da Abrainc, classifica o impacto desta mudança como dramático. Ele diz que isso impactaria 3 a cada 4 beneficiários do Minha Casa Minha Vida. Ainda de acordo com França, as mudanças também seriam críticas para empregos gerados pelo programa. Ele indica que 1,3 milhões dos 2,7 milhões de postos poderiam ser impactados. O FGTS é a principal fonte de recursos para o crédito imobiliário para famílias de baixa renda, como Minha Casa Minha Vida, com taxa de juros mais baixas, o que deixa os valores das parcelas menores, permitindo que famílias mais pobres possam ter acesso ao programa. Se o FGTS render mais, o custo dos recursos encarece e os juros para o crédito imobiliário também ficarão mais caros. Segundo o estudo da Abrainc, a alteração tira o acesso à casa própria de 13 milhões de famílias de baixa renda. Esse é um dos grandes argumentos aí do governo. O julgamento da revisão. Até o momento, 2 ministros votaram a favor de mudar o cálculo da correção do fundo para que não seja inferior ao rendimento da poupança. O relator do processo, Roberto Barroso, e o eminente ministro André Mendonça. O relator considerou não ser razoável o uso da TR para corrigir as contas do FGTS. Nunca foi, né, pessoal? Dado que o investimento tem nível de segurança semelhante ao da poupança, mas com liquidez menor. Isso porque o dinheiro do fundo só pode ser sacado pelo trabalhador em determinadas condições, como demissão sem justa causa e para inteirar pagamento de financiamento imobiliário, por exemplo. Barroso defendeu que a sua posição de alterar a correção do FGTS tenha efeito só daqui para frente, ou seja, após o julgamento. Caso a maioria dos ministros siga o magistrado, essa mudança no cálculo valerá após o julgamento, não afetando valores recebidos até então, os chamados retroativos. Olha o risco aí, olha o perigo aí, pessoal, com os nossos atrasados, hein? O ministro afirmou que sua posição não traz, segundo ele, cadáver no armário, no sentido de que não gera passivo para o governo. A ação. A ação foi proposta em 2014 pelo Partido Solidariedade e o argumento principal é de que a TR não acompanha a variação da inflação, com certeza, né? Por isso, a sigla entende que a TR não deveria ser usada como índice de correção monetária. A sigla sugere, como alternativas, o IPCA-E, o IPCA-IBGE ou outro índice à escolha da corte, desde que inflacionário, ou seja, um índice que acompanha a inflação. O governo é contra uma eventual mudança. Isso está bem claro, né, pessoal? Cita impactos bilionários no fundo, caso tenha que reembolsar valores do passado que não foram corrigidos pela inflação. Cálculos do então Ministério da Economia de 2021 indicam que a União teria que colocar um montante de 295 bilhões para manter o FGTS, se tivesse que atualizar pela inflação as contas desde 99. Em 2019, Barroso suspendeu a tramitação de todos os processos na Justiça que discutem a correção do FGTS, até a conclusão do julgamento da matéria pelo STF. Impacto. Para o governo, a ação deve ser rejeitada, porque houve alteração posterior à legislação. A AGU argumentou que leis de 2017 e 2019 mudaram a forma de remuneração das contas do FGTS. Conforme o órgão, o fundo passou a distribuir parte dos seus lucros aos trabalhadores, de modo que a remuneração das contas passou a ser influenciada não apenas pela correção monetária, calculada através da TR, mas também pela capitalização de juros de 3% ao ano e pela distribuição de resultados positivos auferidos.
Distribuição de resultado de quase nada, né? O novo cálculo, segundo a AGU, trouxe remunerações superiores à TR e à inflação. Argumento da AGU, né? A Advocacia Geral da União também estima um impacto bilionário nos cofres públicos, caso o STF decida favoravelmente ao pedido de ação e entenda que a eventual decisão vale de forma retroativa desde 99. Então, está aí a questão dos retroativos, e nós temos que bater em cima aí, que nós não podemos perder que o governo deve para nós, tá, pessoal? De acordo com as estimativas, se o FGTS fosse corrigido pelo INPC ou IPCA de 2000 a 2019, o valor das contas alcançaria os montantes de 831 bilhões, se fosse o INPC, ou 822,8 bilhões, se fosse o IPCA. Nessa situação, a manutenção do FGTS dependeria de aporte da União em montante equivalente a 295 bilhões, disse a AGU, valor superior à meta de déficit primário projetado para todo o ano de 2021, de 251 bilhões, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Caixa Econômica Federal, responsável por operar o fundo, calcula que a diferença entre as correções do saldo depositado nas contas desde 99 até 2022, entre a regra vigente e o uso do INPC, é de aproximadamente 661 bilhões. Por sua vez, tendo em vista que o patrimônio líquido do FGTS, valores disponíveis em caixa, totaliza, de acordo com o relatório de gestão de 2021, cerca de 118 bilhões, está claro o risco de continuidade operacional do fundo, afirmou a AGU. Aliás, a diferença entre o potencial impacto ao FGTS, 661 bilhões, e o seu patrimônio líquido, poderia resultar na necessidade de aporte da União em aproximadamente 543 bilhões. Ou seja, no final ali, a Caixa diz que só tem 220 bilhões para pagar os atrasados e que, se mudar a correção, eles vão dever 600 bilhões. Então, vai ficar um déficit muito grande. Bom, pessoal, vamos lá. De um lado, o trabalhador, do outro lado, o governo, e no centro da decisão está o STF. Ontem era para acontecer, não aconteceu, deve acontecer hoje, já no primeiro tema a ser julgado, após as 14 horas. Esperamos que seja julgado primeiro e que seja favorável no sentido de corrigir o FGTS para o trabalhador. É até compreensível a questão do governo em dizer que o impacto é grande. Realmente o impacto é muito grande. Por outro lado, opinião minha, opinião aqui do canal, não é compreensível que o governo fuja de pagar essa conta para o trabalhador, que é um dinheiro dele, é um dinheiro nosso, um dinheiro suado, é um dinheiro que está lá e que não foi corrigido. Então, ele tem que buscar alternativas para pagar os trabalhadores. O argumento de que vai afetar o Minha Casa Minha Vida é, assim, um discurso socialista para tentar levar a população contra o FGTS favorável ao governo. Diz, olha, vai faltar dinheiro para financiar o Minha Casa Minha Vida, milhões de pessoas vão ficar sem casa. Busca uma alternativa para isso, mas pague o trabalhador. Trabalhador, o que o trabalhador tem a ver com isso? O governo vai deixar de financiar um dinheiro nosso? E daí? Resolva o problema. Tome a decisão. Pessoal, eu não tenho aqui, e esse canal também não é político. Isso tem que ficar bem claro. Independente se você é esquerda, se você é direita, se você é centro. O nosso intuito e a nossa missão aqui é levar informação e fazer as críticas com quem está lá no poder e que não toma decisão para corrigir injustiça em relação ao trabalhador, que não toma decisão para corrigir injustiça e, pior, que está tentando influenciar para não pagar a dívida que tem com o trabalhador. Então, se vire, busque alternativas. Por exemplo, não, eu vou pagar primeiro aqueles trabalhadores com mais de 60 anos, depois eu vou parcelar em 2, 3 anos para pagar os demais. É melhor você saber que tem para receber, que vão te pagar, do que você não ter nada para receber, não é verdade? Então,
busca alternativa, tem como, né? Existe um Ministério do Planejamento para fazer isso, existe um Ministério da Economia para buscar alternativas para pagar essa dívida, mas a dívida tem que ser paga. Esse é o meu desabafo, essa é a minha opinião. Eu espero também, deixe aqui o seu comentário. Você pode colocar se é culpa do governo atual, se é do anterior, se é do Getúlio Vargas, mas é só para ilustrar aí que você fique à vontade para fazer as suas críticas e deixar o seu comentário, claro, lógico, sempre com respeito, com as autoridades, porque se você fala palavrão aqui, o YouTube pode barrar a gente. Então, pessoal, comente, deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo. À noite, talvez, saindo o resultado, nós vamos estar trazendo, publicando aqui também para vocês, ok? Mais um pedido, clica no link ali abaixo do treinamento que eu estou promovendo aí. Faz o seu cadastro para não perder aí a oportunidade da Black Friday de se tornar um aposentado além do teto, dobrando aí a renda do seu benefício, assim como eu faço todos os meses. Forte abraço, meu amigo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.